Diogo mais uma vez com vocês, compartilhando essa história louca dos Estados Unidos da América. Vocês podem ver, tem sido uma aventura até o ano de que nós estamos hoje, né, 2011, é o vídeo número 13, e eu sei que estamos chegando na reta final aí da história. Espero que vocês estejam gostando. Para mim, mais uma vez, está sendo uma experiência muito gostosa. Essas últimas semanas eu tive uma oportunidade muito legal de conversar com muitas e muitas famílias que também, como a gente, estão pensando em vir para cá, mas que tipo assim, diferente de muitas outras famílias, né, que eu vejo sempre pela web aí nos grupos e tal, elas estão querendo vir planejadas, o que é ótimo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque nós sabemos que se você não se planeja, como que eles falam? As pessoas não planejam em falhar, elas falham em planejar, né? Então não é que ninguém quer falhar na vida, mas se você não vai se planejar e ter uma ideia do que você está fazendo e de onde você está indo, né? Provavelmente você nunca vai conseguir dar certo. Tem aquela historinha da Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela chega pro gato, se eu não me engano, e ela pergunta assim: qual caminho devo seguir? E o gato pergunta para ela: onde queres chegar? E ela fala assim: não importa, qualquer lugar serve. E aí o gato fala para ela: então qualquer um dos caminhos serve para você. E isso é muito interessante, porque grande parte das pessoas, eu fiz um vídeo essa semana falando justamente sobre isso, grande parte das pessoas que eu venho conversando essas últimas semanas, elas querem sim planejar, mas ao mesmo tempo, eu estava falando sobre metas, né? Ao mesmo tempo, a meta que eles acham que é vir para os Estados Unidos não é realmente uma meta, para elas é um sonho ainda, né? É um sonho porque elas acham que isso vai magicamente acontecer, que tudo bem, elas acham que é importante planejar, mas não pesquisam, não se informam, não tentam, né, melhorar esse conhecimento que elas têm, e realmente acabam esperando que o milagre vai acontecer. E nós sempre falamos que Deus faz milagres, né? O Diogo está aqui para poder dar informações para vocês fazerem uma decisão mais educada, digamos assim, né? Para não ter aquele problema. Hoje foi interessante que eu falei com uma outra família que disse assim: Diogo, mas como que tá realmente esses brasileiros que estão aí e tal? E eu tô vendo muito nos grupos que eles estão voltando pro Brasil. E como que tá? Tá muito difícil aí? E eu falei assim para essa pessoa, eu falei: olha, no ano de 2008, as pessoas perguntavam a mesma coisa, né? Os brasileiros aí estão voltando pro Brasil porque os Estados Unidos não tá dando certo. E não é que os Estados Unidos não tá dando certo. Passamos por uma crise, 2007, 2008, claro que passamos. Mas é como eu sempre falo, a crise tá antes de mais nada na cabeça das pessoas, né? 2008 foi uma época de crise para alguns e oportunidade para outros. Hoje é uma época de crise para alguns, oportunidade para outros. O dólar alto é crise para alguns, oportunidades para outros. Então, se você escolhe ver o teu copo meio cheio e não meio vazio, a tua perspectiva de vida muda muito, né? E não importa o que o Diogo fala, né? Não importa como o mercado tá, nada disso importa. É o que tá na tua mente que conta. E esse é o mais importante de tudo, né? Mas enfim, uma experiência muito legal. Quero agradecer vocês mais uma vez por todo o feedback que vocês estão me dando aí. Todo o suporte realmente está sendo muito legal. Os pedidos de vídeo também, nós estamos querendo profissionalizar mais ainda esses vídeos para vocês, para ficar ainda mais gostoso de assistir, com músicas novas e fotos novas, e enfim, com processos diferentes, né, para vocês poderem não ficar aí, né, 10, 15 minutos e falando onde que chega uma parte legal, que o vídeo todo seja bem interessante. Mas enfim, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre o ano de 2011, que é a 13ª parte da história, se eu não me engano. A gente acaba se perdendo um pouco, né, que é tanto pedaço de história. E aí eu quero começar esse vídeo dizendo para vocês que foi mais uma vez um ano de plantar muito, mas a gente começou a colher bastante, né, especialmente no nosso trabalho. Eu estava ainda nessa época com a Primerica, fiquei com eles até quase o final do ano aí, e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de como foi esse processo, por que eu acabei saindo dela no fim do ano. Mas foi um ano legal, primeiro porque nós fizemos uma viagem bem bacana para Massachusetts. Primeira vez, eu não tinha visitado ainda. Acabei indo com a Dani e o Matthew. O Luca não tinha nascido ainda. E nós fomos lá para ficar num apartamento de um amigo nosso. Meu amigo o Roberto, inclusive, estava fazendo um trabalho com uma empresa lá em Massachusetts, uma empresa de brasileiros. E ele tinha um apartamento, como ele estava passando uns dias aqui na Flórida, deixou o apartamento livre para nós. Então nós fomos lá, passamos uma semana. Eu queria conhecer algumas pessoas, conhecer a região,
nós nunca tínhamos visitado, porque eu tinha a intenção de trazer um trabalho para levar um trabalho para Massachusetts, na verdade, né? Lembra que eu falei para vocês que o trabalho que eu tinha com a Primerica era muito aquele trabalho focado em ajudar as pessoas com planejamento financeiro, né? Então nós ensinávamos as pessoas, as famílias um a poder se planejar com seguro de vida, com aposentadoria, enfim, todas as partes de um planejamento financeiro. Só que chega num certo período, um certo ponto que você é um só, né? E eu sei que é muito lógico isso, mas você não se dá conta que você é um só e que você não é um super-homem em termos de atender um monte de famílias ao mesmo tempo, até a hora que a tua mente fala assim, olha, vai devagar que o negócio vai pifar, vai devagar que o negócio vai pifar. E aí o que aconteceu? Eu acabei decidindo que nós íamos começar a fazer aulas, né? Em vez de fazer um a um com as famílias, o que eventualmente depois, para finalizar o processo, a gente ia ter que fazer, mas pelo menos para apresentar as informações e para mostrar o trabalho que nós estávamos fazendo, eu queria começar a fazer em grupos, né? Então eu comecei a montar grupos em igrejas, comecei a montar aqui em Orlando, depois levei para Massachusetts, e aonde nós podíamos colocar assim 30, 40, 50 famílias dentro de uma sala de aula, ter o material todo pronto para elas poderem acompanhar e ver exatamente como que ia ser aquele processo, e depois, para quem tiver interesse, obviamente fazer o trabalho um a um, que é mais um trabalho individual, né? Então essa viagem para Massachusetts foi justamente para isso, para poder bater um papo com algumas pessoas lá, para ver se teriam interesse, especialmente dos pastores, né, estarem trazendo esse tipo de trabalho para as igrejas. E foi uma experiência realmente muito boa, né? Mas essa primeira viagem não acabei fazendo nenhuma aula, não fiz nada, era só para bater um papo com o pessoal. Bom, nesse ano também, a minha esposa já estava na academia, que eles chamam de International Academy of Technology and Design, que é a IADT, ou Design and Technology, e ela já estava focando mais nessa área de design mesmo, né, design de interiores. Então ela já estava pursuing, no caso ela estava indo atrás do bacharelado dela, estava adorando a experiência, ainda estava fazendo aqui em Orlando. No 2012 ela foi para Tampa, porque a faculdade aqui não estava querendo finalizar o programa deles, então ela acabou mudando para lá. Mas em 2011 ela estava aqui ainda, fez alguns projetos bem bacana, estava gostando demais, a experiência toda que ela estava tendo, os amigos que ela estava fazendo, né? Então foi muito bom isso daí também. Depois dessa viagem em Massachusetts, eu acabei voltando para Orlando, fiquei mais ou menos uns 2 meses aqui, e aí nós decidimos voltar para lá para poder dar aula nessas igrejas que estavam buscando esse suporte todo, né? Para poder fazer um trabalho bem específico com essas famílias. E aí foi bem legal, porque quando eu voltei para Massachusetts, a parte ruim é que eu fiquei basicamente 1 mês longe da minha família. Eu voltei sozinho para lá porque ficava inviável levar minha esposa e meu filho, minha esposa na aula, e meu filho não dava para ficar com ele lá. Então eu fiquei um mês praticamente na casa de uns outros amigos nossos, que eram os donos daquele negócio que eu falei, daquele supermercado que esse meu amigo estava trabalhando. Fiquei na casa dos donos e acabaram virando bons amigos nossos também e me deram um suporte muito grande. Mas por que essa experiência foi legal? Porque eu devo ter feito aula, a palestrinha, né, aula de 1 hora, 1 hora e meia sobre o planejamento financeiro, em mais ou menos 4 ou 5 igrejas. Eu fazia geralmente no sábado, algumas vezes eu fiz durante a semana, mas geralmente eu fazia aula no sábado na igreja, e como eu falei, de 30 até 60 pessoas, e aí durante a semana eu ia ajudar as pessoas 1 a 1, né, a poder montar esse planejamento aí. Tive um resultado muito legal, mas muito bacana mesmo. Tanto é que quando eu voltei para Orlando, depois dessa experiência, e eu cheguei aqui para conversar com o pessoal que eram os líderes da empresa, eles queriam já me promover, né? Mas uma coisa que me pegou muito, eu falei para vocês no vídeo passado que eu acabei recrutando mais de 120 pessoas no primeiro ano, né, com a Primerica. E para mim foi muito legal a experiência, mas a um certo ponto foi muito frustrante também. Porque para mim era sempre assim, eu queria ver as pessoas ao meu redor tendo sucesso. Ter sucesso é muito gostoso, mas chega uma hora que fica meio chato, né? Você é a única pessoa que está crescendo e as pessoas que você contratou e está tentando ajudá-las não estão crescendo da maneira que você gostaria de vê-las crescendo. Então para mim começou a ser uma experiência muito frustrante. Então antes de ir para essa viagem em Massachusetts, eu conversando com os meus líderes, falaram, olha Diogo, qual que vai ser teu foco? Falei, o meu foco vai ser dar aulas nas igrejas e ajudar elas com esse planejamento financeiro.
E se, obviamente, tiver alguma pessoa qualificada no caminho, contratar elas, recrutar elas para trabalhar com a gente. E eles estavam batendo muito nessa tecla de ficar recrutando, e não tanto focar nessa parte do planejamento em si, né? E eu acabei me chateando muito. Então, quando eu voltei de Massachusetts para Orlando e eles vieram conversar comigo, e aí de novo começaram a bater naquela tecla, né, de poder recrutar mais pessoas e tal, eu acabei me enchendo o saco, sabe, da situação toda. Então, o volume que eu fiz em um mês, para vocês terem uma ideia dos resultados que eu tive naquele um mês em Massachusetts, era o volume de, tipo, 6 meses meu de trabalho. Então, foi um volume muito grande. E desde que eu comecei na Primerica, eles tinham acho que 50 agentes naquele escritório. Nos primeiros 3 ou 4 meses, eu já era o agente número 1 lá. Lembra que eu falei para vocês de sempre, né, vestir a camisa da empresa e sempre se esforçar bastante para poder ter os resultados? Com a Primerica não foi diferente, né? Mas chega um ponto que o negócio não tá mais se satisfazendo. Lembra aquele vazio que eu tava tendo dentro de mim quando eu tava na Circuit City? E depois de novo com os outros trabalhos que eu tava fazendo, eu comecei a ter esse mesmo vazio com a Primerica. Então, para mim, começou a ficar muito frustrante. Eu falei, pô, tem que buscar uma outra oportunidade. Eu via que eles estavam querendo me promover muito, agora rápido e tal, uma coisa que já tinha demorado há meses. E aí, depois dessa conversa aí, eu acabei enchendo um pouco o saco e saí fora. Aí, o que eu fiz depois disso? Em 2011, eu dei início à minha agência de seguros, que era uma agência de seguros chamada The Way to Freedom, o Caminho à Liberdade, que era o nome que eu dei para o projeto quando eu fui para Massachusetts. Eu não chamava o projeto de Primerica, eu chamava The Way to Freedom. E foi uma experiência muito boa. No próximo vídeo eu vou cobrir com vocês como que foi esse primeiro ano tendo a agência de seguro. Foi meu primeiro de seguros, né? Foi a minha primeira experiência como empreendedor mesmo. Aprendi bastante. Me frustrei bastante, tive muita dor de cabeça, dei muito com a cabeça na parede, mas de qualquer maneira foi uma experiência muito válida, porque me ajudou muito nos próximos passos aí, né, que eu tive com esse lado mais empresarial. No ano de 2011 foi muito legal também, porque foi acho que o primeiro ano em muito tempo que a minha família teve a oportunidade de passar o Natal juntos, né? E meu irmão e minha cunhada vieram do Brasil. Meus pais já estavam morando aqui, obviamente, eu, minha esposa, meus filhos, e foi muito gostoso poder passar com toda a família esse ano de 2011, né? Meu irmão, depois ele acabou voltando para o Brasil, como eu falei para vocês, em 2008, se eu não me engano, porque a namorada dele estava lá, a Amanda, né? Eles se casaram. E aí agora, 2015, eles estão voltando, 2016 eles estão voltando para os Estados Unidos, né? E o negócio do Brasil realmente está pegando para todo mundo e eles fizeram essa decisão, porque agora eles têm um filhinho também. Então vai ser muito gostoso, vocês vão ainda ouvir isso nas próximas histórias aí, pra gente poder finalizar esse capítulo e depois, obviamente, ano a ano aí eu tô dando um resumão pra vocês do que aconteceu durante o ano. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, foi mais um resumo aí do nosso ano de 2011, senão a gente vai ficar aqui pelas próximas 2 horas. No vídeo número 2012, que vai ser o vídeo número 14, tem mais um monte de coisinhas legais que aconteceram durante o ano aí. Vocês vão ficar sabendo do meu primeiro ano como empreendedor agora, né? Ou que eu achava que era empreendedorismo, pelo menos. E vão ver que não tem muito segredo, mas é uma coisa que precisa também ser muito planejada para que você não tenha dor de cabeça e faça as coisas, né, de qualquer maneira. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês. Como sempre, deixa o teu joinha, dá o seu feedback, compartilha e se inscreve no canal. Compartilha essa mensagem com seus amigos. Eu sei que eu falo tudo isso, todo vídeo eu tô passando isso para vocês, mas é muito importante, porque quanto mais pessoas a gente consegue alcançar com esse trabalho, mais pessoas vão vir para cá da maneira adequada. E eu falo vir para cá da maneira adequada porque se elas vierem do jeito certo, elas não vão voltar pro Brasil com uma mão na frente e uma outra atrás. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Tá gostando da festa? Muito legal, né? Hey, Happy New Year! Feliz Ano Novo! Cheers! Cheers, Maddie! Cheers!
2016, me espera!